Imagina o seguinte: você é considerado o melhor jogador de basquete do planeta. Você acabou de ter a melhor temporada da sua carreira, média de quase 34 pontos, 10 assistências e 9 rebotes por jogo. Você foi o maior pontuador da liga. Em uma noite específica, você anotou 73 pontos, coisa que não acontecia desde Kobe Bryant, há quase 20 anos. Você carregou seu time nos playoffs por quase 2 meses, jogando com o joelho machucado, o tornozelo machucado, passando por 3 rounds brutais do Oeste, chegando até a grande final da NBA. Você deu tudo, sangue, suor e alma. E 7 meses depois disso tudo, sua própria franquia te oferece para outro time. Não porque você pediu para sair, não porque você causou confusão no vestiário, não porque você rendeu mal, não porque você virou um problema. O Dallas Mavericks acordou numa manhã de janeiro e decidiu que não queria mais Luka Doncic. Essa é a história da temporada mais extraordinária da carreira de Luka e de como ela se transformou na maior traição que o basquete moderno já viu. Para entender o peso do que aconteceu em 2024, você precisa recuar um pouco. Luka Doncic chegou ao Dallas Mavericks em 2018 com 19 anos, vindo de uma carreira profissional na Europa que já o havia transformado em um dos maiores talentos jovens que o basquete mundial já produziu. Ele foi campeão da Euroliga pelo Real Madrid aos 16 anos, ganhou o prêmio de melhor jogador jovem da Liga Espanhola. Antes mesmo de colocar um tênis em uma quadra da NBA, já era tratado como fenômeno. E quando chegou nos Estados Unidos, ele simplesmente confirmou tudo. O jogo de Luka não era o jogo de um calouro de 19 anos, era um jogo de um veterano de 35. Controle de bola absurdo, visão de passador que envergonhava armadores de uma geração inteira. Step back, aquele arremesso de recuo que ele domina como ninguém, que cai em cima de qualquer marcador, de qualquer jeito, em qualquer momento do jogo. E a frieza, principalmente a frieza. O garoto não tinha pressão no sangue. Quanto mais importante o momento, mais ele parecia relaxado. Mas talento não ganha campeonato sozinho. Em 2020, Luka foi sensacional nos playoffs e perdeu para o Clippers no primeiro round. Em 2021, mais do mesmo. Outro primeiro round, outro Clippers. Em 2022, finalmente aconteceu a reviravolta. Dallas derrubou o Phoenix Suns, que tinha a melhor campanha da liga naquele ano, em uma virada histórica. Parecia que a maré tinha virado. Parecia que Dallas estava prestes a construir algo de verdade. Mas caíram nas finais do Oeste. Aí chegou 2023 e o sonho desmoronou de vez. O Mavs entrou em colapso completo no meio da quadra. A diretoria, em desespero, resolveu trocar peças importantes do elenco para trazer Kyrie Irving. Uma jogada arriscada, desesperada, que não funcionou. Dallas ficou de fora dos playoffs pela primeira vez em 3 anos. Uma temporada inteira jogada no lixo. Luka tinha 24 anos, era considerado o top 3 do mundo e estava começando a sentir o peso do tempo passando. Então, ele entrou em 2024 com alguma coisa diferente nos olhos. Shot clock, 4 seconds, got it from Kleba, again late in the clock, in desperation. Luka has done this to many teams this year. What a pass! His heels outside. What a pass! Washington! Oh! Years of the NBA heart. There's been a lot of games. Here's the step back for a new Maverick record. And now Dallas in transition. Luka inside. It goes. It's a basket and a foul. All the way to the hoop. Scoop to the hoop with a foul. Points 71 and 72. Doncic. The step back 3. You bet! Luka Doncic is a bad man. Não existe outra forma de descrever a temporada regular de 2024 de Luka Doncic, além de histórica. 34 pontos por jogo, líder de pontuação da NBA pela primeira vez na carreira, 9 rebotes, 10 assistências, um roubo de bola. Eficiência de arremesso que você não esperaria de alguém produzindo esse volume. Durante 82 jogos, Luka não teve uma noite mediana. Toda partida era um show, todo quarto período era uma aula, mas o pico, o momento que vai ficar registrado para sempre, aconteceu em 26 de janeiro, 4 anos exatos após a morte de Kobe Bryant. Naquela noite, Luka Doncic anotou 73 pontos, pegou 10 rebotes, deu 7 assistências, com 25 de 33 nos arremessos, em uma única partida, a segunda maior pontuação individual desde os 81 de Kobe em 2006. Praticamente 2 décadas separando os dois feitos, e Luka ali, com 24 anos, entrando nessa lista que quase ninguém consegue sequer enxergar de longe. Fora das estatísticas, o Dallas também estava diferente. O elenco finalmente encaixava. Kyrie Irving, que no ano anterior havia chegado como uma solução desesperada e virado problema, agora operava como coadjuvante perfeito para Luka. Criativo, experiente, capaz de pegar o jogo quando necessário, mas sem precisar ser o centro de tudo. Tinham defesa, tinham profundidade,
tinham identidade. O Mavericks terminou a temporada com 50 vitórias e os últimos 20 jogos foram absurdos, 16 vitórias. O time estava quente, estava confiante e pela primeira vez em muito tempo, Dallas entrava nos playoffs não como coadjuvantes, mas como candidato de verdade ao título. Terceiro primeiro round em 5 anos contra o Los Angeles Clippers. Se existia algum time que virou pesadelo recorrente para Luka, era esse. 2 eliminações seguidas, em 2020 e 2021. A memória doía, e mesmo em 2024, mesmo com Kawhi Leonard jogando abaixo do seu melhor por causa de lesões, o Clippers continuava sendo um adversário perigoso e experiente. Dallas perdeu o jogo 1 por 12 pontos. Nada de pânico, Luka simplesmente foi para o jogo 2 e explodiu. Fez mais da metade dos pontos do time sozinho no primeiro tempo, controlou o ritmo na segunda metade e fechou com 32 pontos, 6 rebotes e 9 assistências. Série empatada e a mensagem estava dada. Esse Dallas não ia dobrar. Doncic gets into it quickly, lines it up. Luka Doncic is lethal. Back in, Irving, deep one, got him. Doncic gets the step on Westbrook. Doncic to the corner, Washington. PJ Washington, kaboom! Doncic, 5 to shoot. Against Harden, Doncic lines it up. It goes! Mas aí veio o jogo 3, e com ele, o primeiro susto de verdade. Em uma disputa de bola no primeiro quarto, Luka colidiu com Russell Westbrook. Nada de anormal no basquete, esse tipo de choque acontece dezenas de vezes por temporada. Só que dessa vez, Luka foi ao chão segurando o joelho direito, com uma expressão no rosto que nenhum torcedor de Dallas queria ver. Ele saiu mancando, foi para o vestiário, e quando voltou. Jogou mais de 40 minutos naquela noite, ajudou Dallas a vencer, mas claramente não estava 100%. No jogo 4, os efeitos apareceram. Luka terminou com 29 pontos em um triplo-duplo. No papel parece ótimo, mas foi 10 de 24 nos arremessos, 1 de 9 nas bolas de 3. A mecânica estava travada pelo joelho e o Clippers empatou a série. Antes do jogo 5, Luka foi honesto na entrevista coletiva. Era uma entorse no joelho que, se fosse temporada regular, ele nem pensaria em jogar. Mas eram os playoffs, então ele foi pra quadra. E o que ele fez no jogo 5 foi simplesmente impressionante. 35 pontos, 54% de aproveitamento. Movimentação, leitura de jogo, arremessos difíceis caindo com naturalidade. Era o Luka que o mundo conhece, só que com o joelho enfaixado e a determinação de quem sabe que esse pode ser o momento mais importante da sua carreira. Dallas fechou a série no jogo 6, primeiro obstáculo eliminado. Fala galera, o que é que vocês estão achando do vídeo até aqui? Eu preciso lembrar pra vocês de deixar o like, se inscrever no canal e me ajudar a bater a meta de 100k de inscritos até o final do ano. E não se esqueça também de deixar um comentário dizendo o que você achou do vídeo quando terminar de assistir. Fechou? Tamo junto e vamos continuar sem mais enrolação. Se o Clippers era um pesadelo familiar, o Oklahoma City Thunder era outra categoria de problema. 57 vitórias na temporada regular, a melhor campanha de toda a Conferência Oeste. Um elenco jovem, atlético, absurdamente talentoso, cheio de energia e sem medo de absolutamente nada. E no centro de tudo, Shai Gilgeous-Alexander, o único jogador em 2024 que chegava perto de Luka nas conversas sobre quem era o melhor do mundo. Jogo 1, o KC ganhou por 22 pontos, humilhou Dallas em casa. O time do Thunder parecia rápido demais, fundo demais, motivado demais. E no dia seguinte ao jogo 1, a NBA fez um anúncio. O MVP da temporada de 2024 era Nikola Jokic. Terceiro prêmio em 4 anos para o Joker. Luka Doncic ficou em terceiro lugar, com apenas 4 votos para primeiro lugar. Pensa nisso, o maior pontuador da liga, com médias de 34, 9 e 10, em um time de 50 vitórias, ficou com 4 votos de primeiro lugar para o MVP. Nunca em toda a história da NBA, um jogador com esses números em um time com esse aproveitamento tinha ficado sem ganhar o prêmio. Era uma injustiça clara, documentada, indiscutível, mas Luka estava no meio de uma guerra. Não tinha tempo para lamentar, então ele transformou a raiva em combustível. No jogo 2, ele foi absolutamente eletrizante. 20 pontos só no primeiro quarto. Arremessos de mais de 10 metros caindo como se fossem enterradas. Finalizou a noite com 29 pontos, 10 rebotes, 7 assistências e 3 roubos de bola. Dallas empatou a série, só que o joelho direito ainda não estava bem. E no final desse mesmo jogo 2, ele torceu o tornozelo esquerdo. Agora, eram 2 membros inferiores comprometidos. Com esse corpo, qualquer outro jogador teria pelo menos uma desculpa legítima para render abaixo do esperado. Luka entrou no jogo 3 como se nada estivesse errado. Foi peça fundamental na vitória por 4 pontos e ajudou a colocar Dallas em vantagem na série. PJ Washington e Kyrie Irving também apareceram para segurar. Mas no jogo 4, com a chance de abrir 3-1 e praticamente fechar a série, o corpo cobrou a conta. 18 pontos, 6 de 20 na quadra e 2 de 9 nos arremessos de 3. Dallas perdeu, série empatada de volta. Jogo 5, em Oklahoma City.
com o Thunder em casa, com a torcida, com todo momento. A série inteira na mesa em um único jogo. E Luka Doncic machucado, cansado, injustiçado no prêmio de MVP, pressionado pela mídia e pelos torcedores, entrou naquela quadra e apagou todo mundo. Lively clears. Doncic laces a three. Lively again, trying to set a screen. Step back, Doncic, he buries it. Give and go, extra feed. Major highlight for Lively. Break opportunity. SGA blocked by Doncic. Irving taps it back. Doncic, kaboom! It's a three. Major bounce back by the Dallas Mavericks. They defeat the Thunder in OKC to take a 3-2 lead in the series. 104-92 the final. Triplo-duplo de 31 pontos, trash talk com qualquer jogador do OKC que cruzasse seu caminho. O tipo de performance que só acontece quando um competidor está com raiva do mundo inteiro e precisa de uma válvula de escape. Dallas ganhou por 12 e abriu 3-2 na série. No jogo 6, mesmo com SGA fazendo 36 pontos e colocando o Thunder na frente no último quarto, Dallas sobreviveu. PJ Washington foi para a linha do lance livre, fez 2 de 3 e o Mavs avançou para a final do Oeste pela segunda vez em 3 anos. Segundo obstáculo, eliminado. Próximo duelo, Minnesota Timberwolves, a melhor defesa de toda a liga naquele ano. Recém-saídos de uma virada histórica nos playoffs contra os campeões vigentes, e liderados por Anthony Edwards, o jovem que metade do mundo dizia que seria o próximo a ocupar o trono do basquete americano, empurrando Luka para baixo na hierarquia. Luka nem deixou a conversa começar. Irving, McDaniels is on him. Kyrie plays his way. Shot clock at 7. Luka will make a move. Lets it rip. Doncic puts it in. 4-point Dallas lead. Doncic fakes, bumps, fires. Good! Big shot. O jogo 1 foi em Minneapolis, na casa do Minnesota. E Dallas foi lá e ganhou, com Luka e Kyrie combinando 66 pontos. Luka ficou com 33, sendo 15 só no quarto período. Quando o jogo estava mais tenso, ele acelerou. O jogo 2 foi onde aconteceu um dos momentos mais emblemáticos da temporada inteira. Dallas estava perdendo por 2 pontos com 12 segundos no relógio. A bola ia com Kyrie, todo mundo esperava que fosse com Kyrie. Afinal, ele é um dos assassinos mais frios da história do basquete em momentos assim. Mas a bola foi para Luka. Ele olhou o marcador, deu uma finta, criou o espaço que precisava, e aí você já sabe o que aconteceu. Dallas has taken the lead. But it ain't over yet. 3 seconds is a long time, and it's only a 1-point lead here with Doncic in front. It's off to Edwards, setting up. 3. Dallas has won. The Mavericks go up 2 games to none. And Doncic with the game winner. Minnesota tentou responder, não conseguiu. Dallas venceu de novo. E Luka, na comemoração, se virou para a arquibancada do Minnesota e gritou: "Vocês não conseguem me marcar." Na entrevista depois, disse que estava falando esloveno. Ninguém acreditou. Com a série em 3-0, Dallas acabou deixando o jogo 4 escapar. Faz parte, às vezes o adversário aparece e não tem muito o que fazer. Mas no jogo 5, Luka encerrou qualquer esperança que Minnesota ainda guardava. 20 pontos no primeiro quarto, arremessos de quase 10 metros, sem hesitação, sem misericórdia. Fechou com 36 pontos, 10 rebotes e 5 assistências. E foi eleito MVP da final do Oeste. O Dallas Mavericks voltava às finais da NBA pela primeira vez desde que Dirk Nowitzki levou o título em 2011. 13 anos de espera e Luka Doncic chegou lá. O Boston Celtics era o adversário mais completo que Luka havia enfrentado em toda a sua carreira. Jason Tatum e Jaylen Brown como dupla principal, 2 All-Stars, 2 atletas de elite, 2 vencedores. Um elenco profundo, treinado, experiente. Uma franquia com mais títulos de NBA do que qualquer outra na história.
E em 2024, eles estavam com fome. Meia década chegando perto e nunca finalizando. O jogo 1 foi um soco no estômago logo de cara. Kristaps Porzingis, que tinha jogado ao lado de Luka em Dallas antes de ser trocado, saiu do banco do Boston e foi absurdo. Pontuação, eficiência, presença. Boston ganhou por 18 pontos e mostrou que não estava ali para brincar. Luka respondeu no jogo 2 da única forma que sabe, jogando. 32 pontos, 11 rebotes, 11 assistências. Um triplo-duplo completo, com momentos cinematográficos que só ele consegue criar. Mas Curry estava apagado, o Boston era profundo demais e o Celtics venceu de novo, 2-0 na série. O jogo 3 foi onde tudo quebrou. Dallas chegou ao intervalo na frente. Parecia que o jogo estava sob controle, mas na segunda metade, Boston virou um interruptor e abriu 15 pontos de diferença. Luka, frustrado, começou a acumular faltas em cima de faltas. Na sexta e última falta disponível, ele tentou forçar uma carga defensiva. Foi marcado com um bloqueio e perdeu o controle completamente. Discutiu com os árbitros, pediu para o banco desafiar o lance. O desafio foi aceito, a análise foi feita e a chamada se manteve. Luka foi para o banco e assistiu o imponente Dallas perder e cair para 3-0 na série. O que veio depois nas redes sociais e na mídia foi uma avalanche. Preguiçoso, imaturo, déficit defensivo crônico, não sabe perder. A mesma mídia que estava o coroando como o melhor jogador do mundo há 3 semanas, agora o destruía com a mesma intensidade. Parte da crítica era legítima, parte era claramente exagerada pela necessidade de narrativa. Mas no conjunto, aquele momento representou anos de frustração acumulada, explodindo da pior forma possível, no maior palco possível. Dallas venceu o jogo 4 por 38 pontos, uma das maiores vitórias em finais de NBA em décadas. Uma resposta de orgulho, de raiva, de um time que se recusava a ser varrido. Mas era tarde demais para mudar o resultado da série. No jogo 5 em Boston, o apito final soou. Confetes verdes e brancos encheram o TD Garden, e Luka Doncic saiu daquela quadra com 25 anos, tendo vivido uma das campanhas individuais mais extraordinárias na história dos playoffs, mas sem um anel no dedo. Quando aquele apito soou em Boston, todo mundo pensou a mesma coisa. Ele tem 25 anos, vai aprender com isso, vai voltar mais forte, Dallas vai ajustar o elenco, vai melhorar nos pontos fracos e na próxima temporada vão estar de volta. É só uma questão de tempo. Ninguém, absolutamente ninguém, estava esperando o que viria a seguir. 7 meses depois das finais, o telefone tocou nos escritórios do Los Angeles Lakers. Do outro lado da linha estava o Dallas Mavericks, mais especificamente Nico Harrison, oferecendo Luka Doncic. Não foi o Lakers que pediu, não foi o agente de Luka que ligou pedindo uma troca. Foi a diretoria de Dallas que acordou de uma manhã de janeiro, ligou para o Lakers e disse: queremos trocar o nosso melhor jogador. O mesmo jogador que havia carregado a franquia nas costas por 6 anos, que anotou 73 pontos em uma única noite, que levou um elenco mediano até as finais de NBA e foi eleito MVP da final do Oeste, que derramou sangue, suor e alma em cada série daquele playoff, que havia entrado em quadra machucado quando qualquer pessoa sensata teria ficado de fora. Esse jogador foi colocado à disposição pela sua própria franquia. A reação foi de choque absoluto em todo o mundo do basquete. Torcedores em Dallas choraram nas ruas. Jogadores e comentaristas veteranos disseram nunca ter visto algo assim em décadas de esporte. Até pessoas que nunca assistiram uma partida de basquete entenderam a magnitude do que estava acontecendo. Luka, em entrevista depois que o trade foi confirmado, disse que havia planejado passar a vida inteira em Dallas, que aquela cidade era sua casa, que nunca imaginou que isso pudesse acontecer. E do lado de fora do American Airlines Center, um torcedor que havia assistido cada jogo daquele playoff incrível olhou para a câmera e disse o que todos estavam pensando: ele deveria ter uma estátua aqui. Ele tinha razão. Luka Doncic viveu em 2024 a temporada que deveria ter definido o início de uma era em Dallas. Em vez disso, ela definiu o fim.